vamos continuar explorando alguns dos fatos mais misteriosos sobre o Sistema Solar e determinar sua veracidade, reconhecendo que muitos desses fatos ainda não foram totalmente explicados pela ciência. Vamos começar a investigação. Se você ainda não viu a parte 1 desse incrível vídeo, deixarei nos cards. Os vulcões da Terra são muito diferentes dos vulcões em Plutão. Enquanto os vulcões terrestres geralmente envolvem a erupção de lava quente composta de rochas derretidas, os vulcões em Plutão apresentam um processo de erupção único que envolve o cospe de gelo. Em Plutão, onde as temperaturas são extremamente baixas, a água existente sob a forma de gelo pode se acumular abaixo da superfície. Quando a pressão desse gelo se acumula a ponto de superar sua força de coesão, ocorre uma erupção de gelo vulcânico. Essas erupções liberam vapor d'água e outros compostos voláteis, como metano e nitrogênio congelados, que se transformam em gás quando expostos ao vácuo do espaço. Essa atividade vulcânica de gelo em Plutão é resultado dos processos geológicos únicos que ocorrem nesse planeta não distante. Embora diferentes dos vulcões terrestres, esses fenômenos de erupção de gelo oferecem um fascinante vislumbre da geologia e dos processos físicos que ocorrem em um ambiente muito diferente do nosso. É importante lembrar que a exploração de Plutão e a obtenção de dados detalhados são relativamente recentes, graças à missão New Horizons da NASA em 2015. Essa missão proporcionou uma visão mais aprofundada do planeta anão, revelando esses vulcões de gelo e fornecendo informações valiosas sobre a diversidade do nosso sistema solar. Jápeto, uma das luas de Saturno, apresenta uma coloração única e contrastante em seus hemisférios. Um dos hemisférios de Jápeto é notavelmente brilhante, enquanto o outro é escuro e recebeu o apelido de hemisfério escuro. A origem dessa coloração e a razão para essa divisão distintiva ainda são objeto de estudo e debate entre os cientistas. Existem algumas teorias propostas para explicar esse mistério. Uma teoria sugere que o hemisfério claro de Jápeto pode ser resultado de materiais mais leves que foram ejetados de outros corpos celestes, como os pequenos satélites de Saturno, e acumularam-se em sua superfície. Esse material pode ter uma composição diferente e refletir mais a luz, resultando em uma aparência mais clara. A atmosfera do Sol se estende muito além de sua superfície visível, formando o que é chamado de corona solar. A corona solar é composta por plasma extremamente quente e é visível durante um eclipse solar total. Os ventos solares são correntes de partículas carregadas que são constantemente liberadas pela corona solar. Esses ventos solares têm interações com o campo magnético da Terra e podem criar fenômenos espetaculares, como as auroras boreais e austrais, também conhecidas como luzes do norte e do sul. A atmosfera do Sol, conhecida como corona solar, é de fato mais quente do que a sua superfície visível, conhecida como fotosfera. Enquanto a temperatura na fotosfera é de aproximadamente 5.538 graus Celsius, a temperatura na corona solar pode chegar a milhões de graus Celsius. Esse contraste de temperaturas entre a superfície e a corona do Sol é um dos grandes mistérios da astrofísica solar. Essa diferença de temperatura desafia as expectativas, pois geralmente esperaríamos que a temperatura diminuísse à medida que nos afastássemos de uma fonte de calor, como a superfície de um objeto. Os anéis de Saturno foram os primeiros a serem descobertos e observados em detalhes pelos astrônomos no século XVII. No entanto, descobrimos posteriormente que outros planetas do Sistema Solar também possuem anéis, embora sejam mais difíceis de detectar e observar em comparação com os impressionantes anéis de Saturno. Júpiter, Urano e Netuno, os gigantes gasosos do Sistema Solar, também têm seus próprios sistemas de anéis. No entanto, esses anéis são mais tênues, finos e menos visíveis do que os de Saturno. Eles são compostos principalmente por partículas de gelo, poeira e pequenos fragmentos de rochas. Em contraste, planetas como Marte, Vênus e a Terra, que são feitos principalmente de materiais rochosos, não possuem anéis. Os planetas terrestres têm uma composição interna diferente dos gigantes gasosos, o que os torna menos propensos a possuírem sistemas de anéis. A formação dos anéis em torno dos planetas está relacionada à presença de luas ou objetos orbitando esses planetas, cujas interações gravitacionais podem resultar na formação e manutenção desses sistemas de anéis. Os anéis também podem ser influenciados por outros fatores, como colisões entre objetos no sistema planetário. A exploração espacial e as missões dedicadas ao estudo dos planetas têm nos proporcionado um entendimento cada vez maior sobre a diversidade e complexidade dos sistemas planetários. À medida que continuamos a explorar o nosso sistema solar e além, podemos esperar descobertas fascinantes sobre os anéis planetários e outros fenômenos celestes.
Nosso sistema solar não é o único na Via Láctea, e a Via Láctea, por sua vez, é apenas uma das muitas galáxias no universo. Estimativas científicas sugerem que existem centenas de bilhões de galáxias no universo observável, cada uma delas contendo uma grande quantidade de sistemas solares. A vastidão do universo é verdadeiramente surpreendente e inspiradora. Considerando a quantidade de galáxias e sistemas solares existentes, é altamente provável que haja uma abundância de outros planetas e possivelmente formas de vida em algum lugar do cosmos. No entanto, até o momento não temos evidências concretas de vida extraterrestre. É verdade que cientistas descobriram meteoritos na Terra que se originaram em Marte. Esses meteoritos são conhecidos como meteoritos marcianos ou meteoritos provenientes de Marte. Eles são fragmentos rochosos e metálicos que foram ejetados de Marte após impactos de asteroides ou cometas na superfície do planeta vermelho. Esses meteoritos viajaram pelo espaço antes de entrar na atmosfera terrestre e atingir a superfície do nosso planeta. Ao analisar a composição química e isotópica desses meteoritos, os cientistas encontraram evidências que indicam sua origem em Marte. Além disso, alguns desses meteoritos contêm vestígios de água e compostos orgânicos, o que sugere a possibilidade de vida passada em Marte ou a existência de condições propícias à vida em algum momento da história do planeta. Esses meteoritos marcianos são extremamente valiosos para os cientistas, pois fornecem amostras reais de Marte para estudo e análise aqui na Terra. Eles nos ajudam a entender melhor a geologia, a história e as condições do ambiente marciano. Essas descobertas também impulsionaram missões espaciais, como as missões da NASA para Marte, com o objetivo de coletar amostras diretamente do planeta e trazê-las para análise em laboratórios terrestres. Embora Mercúrio seja o planeta mais próximo do Sol, Vênus é, na verdade, o planeta mais quente do nosso sistema solar. A atmosfera de Vênus é extremamente densa e composta principalmente de dióxido de carbono, com traços de outros gases como nitrogênio e dióxido de enxofre. O efeito estufa em Vênus é extremamente intenso, o que contribui para as altas temperaturas registradas lá. A espessa atmosfera retém o calor do Sol, criando um efeito de estufa descontrolado. Isso resulta em uma temperatura média de cerca de 462 graus Celsius na superfície de Vênus, tornando-o o planeta mais quente do sistema solar, mesmo estando mais distante do Sol do que Mercúrio. A atmosfera densa de Vênus também contribui para uma pressão atmosférica extremamente alta em sua superfície, cerca de 92 vezes maior do que a pressão atmosférica na Terra ao nível do mar. Essas condições OX tornam Vênus um dos lugares mais inóspitos e inabitáveis do sistema solar. Em contraste, Mercúrio, apesar de estar mais próximo do Sol, não tem uma atmosfera significativa para reter calor. Sua superfície enfrenta grandes variações de temperatura, com temperaturas extremamente altas durante o dia e extremamente baixas durante a noite, devido à ausência de uma atmosfera para regular a temperatura. O Valles Marineris em Marte é um impressionante sistema de cânions que se estende por cerca de 4.000 quilômetros de comprimento, 200 quilômetros de largura e chega a uma profundidade de até 7 quilômetros. Em comparação, o Grand Canyon na Terra tem cerca de 446 quilômetros de comprimento, até 29 quilômetros de largura e atinge uma profundidade de aproximadamente 1,8 quilômetros. A formação do Valles Marineris em Marte não está diretamente ligada à atividade das placas tectônicas, como ocorre na Terra. Em vez disso, acredita-se que sua origem esteja relacionada a uma combinação de processos geológicos, incluindo atividade vulcânica passada, subsidência e falhas geológicas. Uma das teorias mais aceitas é que o Valles Marineris se formou como resultado do afundamento da crosta marciana devido à atividade vulcânica abaixo dela. Esse afundamento criou tensões na crosta, levando ao colapso do terreno e à formação das gargantas e desfiladeiros que compõem o sistema do Valles Marineris. Embora Marte não tenha placas tectônicas ativas como a Terra, isso não significa que o planeta seja geologicamente inerte. Marte ainda passou por processos geológicos significativos ao longo de sua história, como atividade vulcânica, impactos de asteroides e eventos de erosão. Esses processos moldaram a superfície marciana e deram origem a características geológicas intrigantes, como Valles Marineris. A Grande Mancha Vermelha é uma característica icônica na atmosfera de Júpiter. É uma tempestade gigantesca que tem sido observada por séculos e é maior do que qualquer tempestade na Terra. Acredita-se que a Grande Mancha Vermelha seja uma área de alta pressão atmosférica, mas os detalhes exatos sobre sua formação e dinâmica ainda são objeto de estudo e pesquisa.
Nos últimos anos, os astrônomos observaram uma diminuição no tamanho da Grande Mancha Vermelha. A tempestade tem encolhido progressivamente e agora tem cerca da metade do tamanho que tinha há algumas décadas. No entanto, mesmo com essa redução, a Grande Mancha Vermelha ainda é consideravelmente maior que a Terra. As razões exatas para o encolhimento da Grande Mancha Vermelha ainda não são totalmente compreendidas, mas as mudanças na circulação atmosférica e os processos internos de Júpiter podem desempenhar um papel nesse fenômeno. Estudos e observações contínuas estão sendo realizados para investigar essas mudanças e entender melhor a evolução da Grande Mancha Vermelha ao longo do tempo. A Grande Mancha Vermelha é uma característica fascinante e duradoura em Júpiter, e seu encolhimento tem despertado o interesse dos cientistas. Continuar monitorando e estudando essa tempestade ajudará a expandir nosso conhecimento sobre a dinâmica atmosférica de Júpiter e os processos que ocorrem nos gigantes gasosos do nosso sistema solar. O que você achou da nossa série Desvendando o Universo? Me conte nos comentários e não se esqueça do like. Tchau!